Vai, pode ir. Pode. Então, as pressões internacionais, as pressões internas, se tornaram muito fortes e Vargas foi obrigado a renunciar em 1945 e abrir o país de novo para uma nova república, para uma nova democracia. Então, muito resumidamente, isso foi a era Vargas. E eu diria que o papel da mídia foi importantíssimo para garantir que houvesse legitimidade no poder de Vargas, que houvesse a consolidação de uma imagem de um líder carismático, de um líder importante e de um líder que estava, acima de tudo, preocupado com as questões nacionais e com o trabalhador. Isso é o mais importante de tudo. Então, basicamente é isso que significou a imprensa na era Vargas. Tá. Nas eleições entre Lula e Collor, as pesquisas mostravam que 80% dos eleitores de Collor preferiam o plano de governo do PT. Você acha que isso se deve ao grande apoio da mídia a um candidato? E, para você, isso pode mudar o rumo de uma eleição? Eu acredito que sim, que isso deve em grande parte à mídia, que deu uma cobertura importante para o Collor. Eu acredito sim que a mídia pode dar direcionamento a uma eleição, né, se ela assim pretender. A eleição do Collor foi uma eleição nova para o Brasil, da redemocratização. Né? A gente está falando de uma Rede Globo que... A Rede Globo nasceu na ditadura. Né? Ela nasceu na rede ditatorial. Ela nasceu com esse... não posso dizer que ela nasceu com o intuito de defender a ditadura, mas ela nasceu com o intuito de não criticá-la, pelo menos. Então, é um pouco compreensível. Eu acabei de falar sobre o caso do Maílson, né, da Nóbrega, que o próprio Roberto Marinho teve um dizer muito importante na nomeação do ministro da Fazenda. Então, sim, o Collor, o PT significava uma mudança muito forte. Né? O PT foi um partido que nasceu da redemocratização e que tinha uma força imensa, né? Na luta contra esse ranço ditatorial, contra esse ranço autoritário, contra as elites que eles denunciavam cotidianamente. Né? Então a população brasileira, de fato, tinha mais apreço, digamos assim, mais interesse no plano de governo do PT, no plano de governo que o Lula representava. Mas o Collor se elegeu numa plataforma bastante populista também, né? No Caçador de Marajás, falar que vai cortar privilégios de políticos e que vai começar a caçar essa gente malfeitora da política nacional. E o Collor fala muito bem, até hoje, né? Se você pega os vídeos dele falando até hoje na Câmara, ele fala muito bem, ele se expressa muito bem, ele é contundente e tudo mais. Mas que não haja engano, o Collor veio do extrato elitista que ele próprio denunciava. A Rede Globo teve um papel importante em consolidar a imagem do Collor como caçador de marajás, como um político novo que estava aí para caçar privilégios e para acabar com essa desemprego, com a inflação que estava altíssima, né? Não era ainda a época do Plano Real. Eu acho que sim, a imprensa pode e o faz. Ela interfere e muda muito o jogo político, né? Porque, de certa forma,
as nossas sociedades contemporâneas são todas, como é que eu posso dizer, media-centric, né? Ou seja, estão sendo centradas numa mídia. Como é que a gente sabe o que um político fez ou deixou de fazer? É só pela mídia. A gente sabe essas coisas todas através de notícias, através de coisas como essa. A gente não tem uma filmagem 24 horas de tudo que acontece na Câmara e para a gente acessar ali e ver. Na verdade, até tem, né? Tem a TV Câmara, tem a TV Senado que faz isso, mas que são recortes. Quando a gente precisa ver alguma coisa, são recortes. Mas o fato é que a gente é mediado pela mídia. Para a gente saber o que fulano falou, a gente precisa ir no jornal. Então, é óbvio que ela pode determinar um rumo de uma eleição, ou rumo, mais do que uma eleição, mas rumo do que a sociedade pensa, do que a sociedade acha, do que a sociedade tem que achar. Né? Esse, eu acho, é um dos grandes perigos da mídia. Uma das grandes ameaças da mídia. Se a mídia serve para mediar, é aquela história, né? Quem é que vigia o vigia? Quem é que vigia se a mídia está de fato noticiando alguma coisa do modo mais imparcial possível? Ninguém. Né? Porque se fizer isso, quando se faz isso, se acusa esses órgãos de censura e tudo mais. Né? Teve o Diniz, que morreu esse ano, que foi um jornalista importante e que tinha lá o Observatório da Imprensa. Né? De certa forma, o Ombudsman também faz essa função dentro do jornal de criticar o próprio jornal e de falar, olha, apontar os próprios abusos que talvez foram cometidos, mas quem é que lê o Ombudsman? Tem muitos portais de notícia em que o Ombudsman é tratado como um colunista e você precisa ser assinante do canal para entrar e ler o que aquele cara está falando. Eu sei que eu tento ler em alguns jornais o Ombudsman e às vezes eu não consigo. Então, sim, eu acho que sim. Ele pode muito bem manipular uma eleição, pode muito bem determinar rumos que uma nação pode tomar. Após o momento do impeachment do Collor, depois de toda a desestruturação que o país teve, assim, quais as medidas que você vê como certas a serem tomadas diante de uma reconstrução democrática, assim? A redemocratização, a nossa redemocratização, já começou muito problemática. Em primeiro lugar, porque diferente de outros países que tiveram ditaduras semelhantes à do Brasil, iniciativas como investigações e comissões da verdade demoraram 20 anos para aparecer no Brasil. Então, a investigação sobre crimes cometidos durante a ditadura, excessos cometidos durante a ditadura, tortura, etc., desaparecimentos, demorou muito tempo para ser feita. Começamos também com o impeachment. Não o impeachment, mas com o processo de impeachment, mas o Collor tem renunciado para não sofrer impeachment. Começamos assim, né? As nossas bases democráticas, a nossa Constituição que foi feita em 88, que esse ano completou 30 anos, está sobrevivendo com muita dureza, está sobrevivendo com muita dificuldade, porque as bases democráticas do país não foram bem assentadas.
a meu ver, não é possível você ter uma república democrática bem estabelecida com uma desigualdade social abissal como a gente tem no Brasil, né? Com uma diferença absurda entre uma elite e a massa da população. O Brasil, se é que houve de fato, eu acho que houve a redemocratização na Constituição, no que pede a letra da lei. Quer dizer, a gente teve uma Constituição, teve eleição para presidente, voltamos a ter eleições, voltamos a participar como cidadãos do processo democrático. Ou seja, na burocracia e na aparência de uma democracia, perfeito. Mas se a gente considera que só isso é uma democracia, ok, o Brasil é um país extremamente democrático, maravilhoso. Mas o que precisa ser feito para assentar uma democracia, né, uma participação popular efetiva, isso eu não tenho visto ser feito, né? Eu nasci em 89, então eu cresci nos anos 90. Eu cresci durante os governos do Fernando Henrique e durante os governos do Lula. Ok, eu sendo uma pessoa, um homem de classe média e branco, eu tive muitas oportunidades, né, de frequentar escolas particulares, de fazer cursinho particular, de ter uma condição educacional bem consolidada o suficiente para entrar na USP. Eu tive isso. Agora, do alto da minha posição privilegiada, o que eu enxergo é que não é uma simples questão de meritocracia. Se eu cheguei, qualquer um pode chegar. Eu saí na frente. Eu tive um espaço muito grande entre mim e entre outras pessoas, né, na nossa sociedade. Então, ok, para mim essas bases democráticas funcionaram muito bem. Para a vasta maioria da população, ainda a gente não está vendo nada disso, né? A própria existência de movimentos sociais que reivindiquem certas coisas, gostando ou não, isso não é importante, isso não é relevante, mas gostando ou não do MST, um movimento que quer terras, né? Um movimento que precisa de terras para trabalhar. O fato de a gente ter um movimento como esse significa que tem um descompasso aqui, né? A existência de grupos como o grupo LGBT, que tem que a cada dia se reafirmar na sociedade, né? As mulheres que têm que todo dia se reafirmar na sociedade como cidadãs, e ter que brigar para ter um salário igual a de um homem, né? Para mim é muito difícil falar em democracia no país com esse descompasso muito grande, né? Nós temos um candidato, Jair Bolsonaro, que o plano de governo dele diz exatamente isso, que um Brasil igual, ele quer um Brasil com igualdade, né? E aí é que está a diferença daquilo que é burocrático, daquilo que ele precisa falar e daquilo que existe no Brasil e daquilo que ele tem manifestado em todas as suas opiniões ao longo da sua vida política como congressista. Eu acho que, inclusive, a existência de um político como Jair Bolsonaro, que, de novo, gostando ou não, concordando ou não com as ideias dele, é relevante, mas o fato de ele falar uma coisa, mas praticar outra, é sintomático.
é sintomático de uma democracia que só existe na Constituição Federal. Uma democracia que só existe ali, naquele livrinho com a bandeira do Brasil, e que na Constituição está lá, que todos são iguais perante a lei, não pode ter haver discriminação de sexo, idade, religião, etc, etc. Então eu não acho que a nossa redemocratização tenha sido muito sólida. A nossa redemocratização foi complicada, é assunto ainda de muitos estudos, de muita pesquisa, porque é um período muito recente, né, e de coisas que a gente está sentindo os efeitos agora, porque 30 anos de Constituição é nada, é muito pouco, né, pelo menos para um historiador é muito pouco, para a gente poder de fato ver as consequências de longo prazo que acontecem, né, que estão sendo vistas agora. Então eu acho que a redemocratização foi um período importante, fundamental, de contraste com uma ditadura, mas que infelizmente ela não foi bem concretizada. Ok. Em 94, quando teve a disputa entre o Lula e o FHC, teve um espaço muito amplo para várias discussões, e eu queria saber, na sua opinião, que, sei lá, você acha que fez o FHC de herói a vilão atualmente? O FHC, ele, de uma certa forma, era uma figura muito respeitada, né, no cenário político brasileiro, socialista, sociólogo da Sorbonne, respeitado e tal, e fez um governo bastante associado ao neoliberalismo, né, ou seja, de alinhamento à política da economia de mercado. Foi, ou pelo menos é atribuído a ele o Plano Real, né? Quer dizer, ele saiu com a fama do Plano Real, né? Até hoje ele levanta a bandeira do Plano Real como se fosse invenção dele, né? Agora, o que levou o brasileiro a votar no Fernando Henrique, de certa maneira, o Lula sempre representou o pobre, né? O Lula sempre representou aquela figura quase que excêntrica do trabalhador pobre, né? Meio à la Mazzaropi, um caboclo meio rude, que fala os negócios como que pensa e tudo mais. Então, sempre uma figura meio excêntrica, né? Também o fato de ser sindicalista no Brasil não ajudava, porque é uma ocupação ainda hoje muito demonizada, principalmente pela classe média brasileira. E o Brasil não estava preparado para votar no Lula, que simbolizava um projeto de país mais democrático, né? O Lula sempre quis diminuir essa brecha muito grande, esse abismo social muito grande. Pelo menos é o que ele defendia, né, a altos brados em tudo que era comício, em cima de carreata e tudo mais. Mas o Brasil talvez não estivesse ainda preparado para eleger um Lula, o que é muito curioso, né? Porque muitos países que saíram de ditaduras de extrema direita, super conservadoras, acabaram elegendo o oposto, né? Líderes socialistas, ou líderes de centro-esquerda, né? Quer dizer, o oposto daquilo que estava vivendo. Mas no Brasil não funcionou assim. O Brasil ainda hoje é um país muito conservador, né? Politicamente e moralmente muito conservador, de forma geral. Então chega a ser até meio esquisito que nós tenhamos saído de uma ditadura militar e que não elegemos líderes
do outro lado do espectro político, né? Isso aconteceu com a primeira eleição do Lula. Infelizmente foi, claro que isso é motivo de debate intenso, mas a primeira presidência do Lula foi um rompimento, foi a primeira quebra, né? Só que talvez tenha chegado tarde demais, um país que já era bastante alinhado com o neoliberalismo. Mas o fato é que o Fernando Henrique representa aquilo que representava, na verdade, aquilo que as pessoas esperavam de um presidente. Uma figura discreta, bem vestida, parte de uma intelectualidade, de um extrato social que não fosse baixo, que não fosse do povo, né? Quase como se fosse assim, a elite é que tem que guiar o povo, a elite sabe melhor sabe o que é melhor para o povo e tudo mais. Então existia essa visão de que talvez o Fernando Henrique pudesse salvar, porque ele cumpria todos os pré-requisitos. Mas o Fernando Henrique deu uma guinada para a direita que para muita gente é muito inexplicável. Para muita gente que conviveu com o Fernando Henrique na época de USP é inexplicável. Eu não lembro agora quem foi que falou, mas se não me engano foi um professor da USP que conviveu com o Fernando Henrique, falou: uma coisa é você dar uma guinada de uns 30 graus, agora 180 é esquisito, né? Então, o Fernando Henrique é uma dessas figuras que o brasileiro ainda tem uma visão muito, quase que endeusada, né? Icônica, plano real, aquela coisa toda, né? Aqueles vídeos do 94, quando o Brasil jogou a Copa, enfim, ele recebeu os jogadores no palácio, aquela coisa bem conhecida já. Mas são muitas essas coisas que explicam o Fernando Henrique e elas são, às vezes, até difíceis de entender muito bem. Tá. Sobre a transição do regime militar para o democrático, tem uma frase bem assim, emblemática para a gente, comunicador, que é a seguinte: o poder foi dos militares para os donos de emissoras grandes que elegeriam a quem quisesse. Você acredita nessa afirmação? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com informações tão categóricas como essa, sem ter evidências ou fatos que sustentem, né? Mas de fato, os primeiros anos da redemocratização, a Rede Globo ela reinava soberana sobre os outros veículos de comunicação, né? Era a maior, se não me engano, ainda é a maior, por mais que tenha que hoje lutar por audiência contra outras emissoras que eram consideradas menores ou inexpressivas, mas na década de 80 a Globo era praticamente o que havia para assistir. As novelas, por exemplo, que dominaram toda essa geração da década de 80, 70 e 80, né? Era praticamente uma tradição brasileira assistir a novela das 8 na Globo, era lei, né? Pessoas de gerações anteriores ainda é lei. As pessoas ainda não conseguem se desvincular de assistir, daquela tradição de assistir a novela
Jornal Nacional, e depois assiste a novela, e depois vai dormir. Então essa tradição, esse vínculo que existe até hoje, ele é forte. E ele não foi forjado ontem. Ele tem sido forjado há muito tempo. O eleitorado brasileiro ficou nas mãos da Rede Globo durante algum tempo. Se hoje, em 2018, a gente tem debates importantes, o debate da Band, o debate da Rede TV, o debate da Record e o debate da Globo, mesmo que existam esses novos veículos, o último debate que foi feito, o último debate presidencial nestas últimas eleições de 2018 foi o debate da Globo. Podemos especular por que a Rede Globo quis manter o último debate, ali às vésperas de uma eleição. Quer dizer, mesmo depois de todos esses anos, a Globo ainda se mantém como, eu não diria como hegemônica, mas porque ela não é mais hegemônica, por desespero dela, ela não é mais hegemônica, mas ela se mantém ainda como um ator muito importante. Claro que depois que o Roberto Marinho morreu, se perdeu muito dessa influência. Como se viu na entrevista do Maílson da Nóbrega, o fato de um comunicador, ou de um dono de uma emissora de TV, ditar quem é que pode ser, quem não pode ser eleito ou escolhido para ministro da Fazenda, um dos ministérios mais fundamentais de uma república, mostra que sim, a Globo principalmente teve um poder muito grande sobre essas questões políticas na época da redemocratização. Não tem mais, hoje ela não tem mais esse, como eu falei, esse poder hegemônico de simplesmente decidir quem ela quer para presidente da República, porque a gente está num outro cenário, num outro contexto, a internet está ganhando muito espaço, então ela não pode simplesmente falar, olha, queremos este candidato para presidente, ou queremos este cara para ministro da Fazenda, queremos esse fulano. A Globo não pode mais fazer isso, ela não consegue mais fazer isso. Tudo que ela pode fazer é talvez influenciar. Claro que a Globo ela é não manifestamente, mas sutilmente contrária a agendas políticas de esquerda, seja do Lula ou não do Lula, mas a Globo bate bastante nessa tecla do Lula com uma certa frequência. Mas o importante é que a gente não pode maniqueizar tanto essas situações e entender que uma mídia forte, um canal forte de comunicação como é a Rede Globo, pode botar um dedo numa balança e pesar bastante o resultado de uma eleição. Não é impossível. Não só não é impossível, como já aconteceu. Cabe ao leitor fazer a crítica que, infelizmente, não é feita. Sim. Em 2014, por exemplo, durante as manifestações, a mídia sempre abordava o assunto de um lado específico. Você acha que a falta de pluralidade interfere no regime democrático de que forma? Eu acho que a pluralidade, depende de qual pluralidade a gente está falando, mas, por exemplo, a pluralidade partidária, como a gente tem no Brasil, é fundamental, porque atores políticos diferentes se manifestam de maneiras diferentes e devem ter a possibilidade de fazê-lo. A pluralidade social, idem, ela é fundamental. Eu não acho que seja democrático
criar uma sociedade de castas, uma sociedade que você divide rigidamente status sociais. A pluralidade tem que ser importante para uma democracia de respeito. As manifestações de 2014 foram um ponto fora da curva no Brasil, porque não se via manifestações naquele nível, talvez desde a época das dietas já, né? E desde então, manifestações vão sendo convocadas, manifestações vão lá, larga da batata para apoiar Bolsonaro, para ele não, etc, etc, etc. Mas... Tudo bem, pode continuar. Para muitas pessoas, as manifestações de 2014 foram vistas como orgânicas, né? Elas explodiram, resultado de uma indignação real e palpável que ainda é sentida no país. Mas também eu estou me referindo à pluralidade como as variações de discurso que são possíveis em uma sociedade. Sim. Né? As variações de posições políticas, ideológicas, econômicas, etc. Né? Eu não estou me referindo a discursos de ódio, a pessoas que querem defender preconceitos, porque isso é justamente o oposto de pluralidade. A discriminação, racismos e preconceitos de todo tipo é justamente o oposto de pluralidade, é você querer estabelecer uma regra, uma norma, um estamento permitido, né, e quem está fora daquilo vai sofrer represálias. Estou dizendo respeito ao nordestino, ao paulista, ao sulista, ao nortista, à mulher, feminista, ao homossexual, ao negro, etc. E as suas variabilidades de discurso, porque uma mulher feminista, uma mulher branca feminista vai ter um discurso diferente de uma mulher negra feminista. O feminismo negro está aí para mostrar para a gente que feminismo não é uma coisa só. Então a pluralidade de ideias é fundamental para uma democracia. Só que às vezes pode parecer confuso, principalmente para pessoas que foram educadas a enxergar o mundo de uma maneira muito preta e branca, ou de uma maneira verde e amarela, dizer de outro mundo. Então essa pluralidade tem sido atacada nos últimos 4 anos, desde das manifestações, né? Inclusive na forma de um candidato a presidente da República, que ataca justamente essas pluralidades, essas diferenças entre as pessoas, que na cabeça do cidadão de bem elas são irreconciliáveis, né? Mas é muito a identidade de gênero ou ideologia de gênero, alguns candidatos gostam de se referir. Mas é muito não sei o quê. Então eu posso me chamar de homem, amanhã se me chamar de mulher, não sei o quê. Faz parte de uma visão de mundo que é muito preta e branca, que é muito reta e vai numa direção só, né? E a incapacidade das pessoas de assimilar essa pluralidade é perigosíssima, porque pode levar a gente a discriminações e preconceitos e racismo de todas as formas possíveis, e não há nada mais antidemocrático do que isso, do que separar as pessoas. Agora, para fechar, eu queria saber o que você acha da representatividade feminina na política e ao que isso se deve, assim. Em primeiro lugar, me sinto um pouco, não incomodada, mas assim,
talvez fora de lugar, porque um homem falar sobre representação feminina é um pouco... Fala historicamente. Historicamente, o que a gente tem vivido hoje é um cenário infinitamente mais favorável do que tudo que nós vivemos até agora, né? Isso é um ponto positivo que eu acho historicamente. Eu acho que, apesar desse viés que existe hoje, principalmente na sociedade brasileira, de criminalização até dos movimentos feministas, é muito contraditório, porque foi justamente esses movimentos feministas que trouxeram maior representatividade para a mulher na política e na sociedade. Quer dizer, há 100 anos atrás, em 1918, o que uma mulher podia fazer? Uma mulher podia ser deputada, uma mulher mal podia ter emprego fora de casa. Mas aqui de novo, eu estou falando da minha posição privilegiada, né? Primeiro da minha posição de homem, em primeiro lugar, né? Mas ter uma carreira há 100 anos atrás era privilégio de mulheres bem nascidas. Quer dizer, ter uma carreira que a pessoa escolha, né? Não estou falando de empregada doméstica que tem que limpar a casa dos outros para sobreviver. Se o marido permitisse. Se o marido permitisse, nem isso que eu estou falando. Estou falando de coisas como a minha bisavó, que foi farmacêutica, que se formou em farmácia, uma das primeiras mulheres a se formar em farmácia. Né? Quer dizer, isso é um ponto fora da curva, mas porque ela tinha uma condição de vida diferente da maioria das mulheres brasileiras, uma condição econômica, inclusive. Né? Hoje, o fato de qualquer